Seja muito bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Heitor e aqui no Novas Lentes a gente fala sobre teologia do corpo e tudo que for possível tratar com ela e sobre ela. Hoje nós falaremos sobre a 17ª catequese, ela que está ainda incluída no primeiro ciclo de catequeses, já está perto do encerramento desse primeiro ciclo, mas essa catequese de modo especial contempla um assunto belíssimo, que é a comunhão original entre homem e mulher. E vocês vão reparar que eu vou interromper bem pouco esse texto, né? Vou deixar para construir as considerações mais lá para o final, porque eu não quero interromper a forma como o raciocínio foi construído por São João Paulo II. Vocês vão ver que ele é realmente muito bonito. 17ª catequese, 6 de fevereiro de 1980, a troca do dom do corpo cria autêntica comunhão. Prossigamos o exame daquele princípio para que Jesus apelou na conversa com os fariseus sobre o assunto do matrimônio. Esta reflexão exige de nós ultrapassarmos o limiar da história do homem e chegarmos até o estado de inocência original. Para atingirmos o significado de tal inocência, baseamos-nos, em certo modo, na experiência do homem histórico, no testemunho do seu coração, da sua consciência. Seguindo a linha do a posteriori histórico, tentemos reconstruir a peculiaridade da inocência original, encerrada na experiência recíproca do corpo e do seu significado esponsal, segundo o que atesta Gênesis 2, 23 a 25. A situação aqui descrita revela a experiência beatificante do significado do corpo que, no âmbito do mistério da criação, o homem atinge, por assim dizer, na complementaridade do que é masculino e feminino. Todavia, nas raízes dessa experiência deve haver a liberdade interior do dom, unida sobretudo à inocência. A vontade humana é originalmente inocente e, deste modo, é facilitada a reciprocidade e a troca do dom do corpo, segundo a sua masculinidade e feminilidade, como o dom da pessoa. Consequentemente, a inocência atestada em Gênesis 2:25 pode definir-se como inocência da experiência recíproca do corpo. A frase "estavam ambos nus, tanto o homem como a mulher, mas não sentiam vergonha", exprime exatamente esta inocência na recíproca experiência do corpo. Inocência que inspirava a interior troca do dom da pessoa, que, na relação recíproca, realiza em concreto o significado esponsal da masculinidade e da feminilidade. Assim, portanto, para compreender a inocência da mútua experiência do corpo, devemos procurar esclarecer em que coisa consiste a inocência interior na troca do dom da pessoa. Tal troca constitui de fato a verdadeira fonte da experiência da inocência. Aqui São João Paulo II está remetendo o seu interlocutor, ou seja, nós mesmos, àquilo que ele tratou nas duas catequeses que antecedem a essa aqui. Ele falava sobre a inocência original como sendo o requisito básico para que nós compreendêssemos a ausência de vergonha. A inocência original era o motivo da ausência de vergonha, porque o contato direto entre os nossos primeiros pais e o próprio Deus anunciava que nós vínhamos do amor e, vindos do amor, não havia motivo para nos envergonharmos, seja por causa do contato propriamente dito com o outro, seja porque o outro exprime a imagem e semelhança de Deus. E isso tudo aqui está sendo resumido nesses dois parágrafos que nós acabamos de ler e ouvir. Então, nesse momento, São João Paulo II está já preparando-nos para receber uma verdade que é a conclusão de tudo isso. O fato de que homem e mulher, na doação mútua, revelam-se um ao outro, ao mesmo tempo em que revelam-se a si mesmos. E essa troca mútua constante só tem sentido na inocência, porque é na inocência que o ser humano entende-se recebedor de tamanhas graças de Deus e por isso motiva-se a doar-se ainda mais. E quanto mais ele se doa, mais ele quer doar. E quanto mais ele doa de si, mais o outro recebedor de Deus e do outro
vai querer depositar também sobre o outro aquilo que ele puder, doando-se. E aí essa relação mútua de doação incessante faz com que ambos se revelem um ao outro. Aqui nós temos o ápice daquela comunicação na linguagem do corpo que nós falávamos lá há algumas catequeses e mencionamos na catequese passada. Podemos dizer que a inocência interior, isto é, a retidão de intenção, na troca do dom, consiste numa recíproca aceitação do outro, a corresponder à essência do mesmo dom. Deste modo, a doação recíproca cria a comunhão das pessoas. Trata-se, por isso, de acolher o outro ser humano e de aceitá-lo, exatamente porque nessa relação mútua de que fala Gênesis 2, 23, 25, o homem e a mulher se tornam dom um para o outro, mediante toda a verdade e a evidência do seu próprio corpo, na sua masculinidade e na feminilidade. Trata-se, portanto, de tal aceitação ou acolhimento que exprima e sustente, na recíproca nudez, o significado do dom e, por isso, aprofunde a dignidade recíproca dele. Tal dignidade corresponde profundamente a ter o Criador querido e continuamente quer o ser humano masculino e feminino por si mesmo, tal como é. A inocência do coração e, por conseguinte, a inocência da experiência significa participação moral no eterno e permanente ato da vontade de Deus. O que São Paulo II nos diz aqui é que essa aceitação do outro, essa participação ativa, consiste na realização plena da sua vontade a respeito do que somos. Aceitando-nos, nós estamos participando conscientemente do seu ato criador, que nos quis tais como somos. Ora, se Deus me quis assim e aqui na minha masculinidade, aceitar-me e doar-me dessa forma é participar do ato criador de Deus com a minha vontade, projetando-me em favor do outro, para o outro. A mulher, por sua vez, recebendo de Deus a feminilidade e entendendo que foi querida por Deus dessa forma, nessa condição, realiza-se por si e em si e doa-se ao homem que a recebe, e ambos, recebendo-se mutuamente, realizam-se plenamente num ato de vontade. Aí está a liberdade do amor, que deriva da liberdade com a qual o próprio Deus nos criou. O contrário de tal acolhimento ou aceitação do outro ser humano como dom seria a privação do dom mesmo, e por isso mudança e até redução do outro a objeto para mim mesmo, objeto de concupiscência, de apropriação indevida, etc. E aí a gente coloca aqui todos os usos e abusos de sexo, de nudez, de todo tipo de expressão pornográfica, de todo tipo de escravidão, de uso das capacidades do outro. Todas as vezes que eu tenho o ser humano, alguém em igual dignidade, como um mero servidor das minhas vontades, das minhas paixões, eu estou seguindo no caminho oposto daquilo que Deus desejou para mim mesmo, para a minha essência, para a minha condição. Não trataremos agora de modo particularizado desta multiforme e presumível antítese do dom. É preciso, contudo, já aqui no contexto do Gênesis 2, 23, 25, verificar que esse extorquir ao outro ser humano o seu dom, à mulher por parte do homem e vice-versa, e reduzi-lo interiormente a puro objeto para mim, deveria mesmo assinalar o princípio da vergonha. Esta, na verdade, corresponde a uma ameaça feita ao dom na sua pessoal intimidade e testemunha o desabar interior da inocência e da experiência recíproca. São Paulo II escreveu, ainda bem antes do seu papado, ainda como bispo lá em Cracóvia, um livro chamado Amor e Responsabilidade. Lá no Amor e Responsabilidade, ele vai meditar muito sobre
o que é o amor e o que é que se opõe ao amor. E essa oposição se constrói ou se consolida não nem por algum outro sentimento, mas pelo uso do outro. Quando alguém em igual dignidade é reduzido a um objeto para satisfazer as minhas vontades. Isso é o que se opõe ao amor. E aqui nós encontramos uma expressão disso, uma espécie de resumo daquilo que Karol Wojtyla escreveu lá no Amor e Responsabilidade, que agora revisita como Papa, né? como São João Paulo II. Nesse contexto, ele nos apresenta todas as situações nas quais o homem, ser humano, é usado, reduzido a objeto de uso por parte de outro ser humano. Porque é quem detém consciência para isso e liberdade para tal. É nisso que reside toda a base da tragédia humana, é nisso que reside toda a base da vergonha, é nisso que reside toda a lógica do desamor. E é aí que o demônio age para nos objetificar e nos distanciar da imagem e semelhança de Deus. Como ele não pode fazer isso fisicamente, pelo menos ele não pode destruir aquilo que Deus criou da forma como ele fez, ele faz com que nós nos distanciemos interiormente disso. Ele faz com que nós não nos reconheçamos. Ele semeia a dúvida a respeito daquilo que somos. E aí está construída a base para todo tipo de tragédia a respeito da nossa condição e que tem se consolidado ao longo dos séculos. Segundo Gênesis 2:25, o homem e a mulher não sentiam vergonha. Isto permite-nos chegar à conclusão de que a troca do dom, na qual participa toda a humanidade deles, alma e corpo, feminilidade e masculinidade, se realiza conservando a característica interior, isto é, precisamente a inocência, da doação de si e da aceitação do outro como dom. Essas duas funções da mútua troca estão profundamente ligadas dentro de todo o processo do dom de si. O dar e o aceitar o dom compenetram-se de maneira que o dar mesmo torna-se aceitar e o aceitar transforma-se em dar. Agora presta atenção nesse próximo parágrafo aqui. Eu prometo que eu não vou interromper, porque aqui está o tesouro dessa catequese. Gênesis 2, 23 e 25 permite-nos deduzir que a mulher, que no mistério da criação é dada ao homem pelo Criador, graças à inocência original, é acolhida, ou seja, aceita por ele como dom. O texto bíblico, neste ponto, é de todo claro e límpido. Simultaneamente, a aceitação da mulher por parte do homem e o modo de aceitá-la tornam-se quase uma primeira doação, de modo que a mulher, dando-se desde o primeiro momento em que no mistério da criação foi dada ao homem por parte do Criador, descobre-se ao mesmo tempo a si mesma, graças a ter sido aceita e acolhida, e graças ao modo como foi recebida pelo homem. Ela encontra-se, portanto, a si mesma no próprio dar-se, por meio de um dom sincero de si, quando é aceita assim como quis o Criador, isto é, por si mesma, através da sua humanidade e feminilidade. Quando nessa aceitação é assegurada toda a dignidade do dom, mediante a oferta do que ela é, em toda a verdade da sua humanidade e em toda a realidade do seu corpo e sexo, de sua feminilidade, ela chega à íntima profundidade da sua pessoa e à plena posse de si. Acrescentemos que este encontrarem-se a si mesmos no próprio dom se torna fonte de novo dom de si, que aumenta devido à interior disposição à troca do dom. E na medida em que encontra uma mesma e até mesmo mais profunda aceitação e acolhimento, como fruto de uma cada vez mais intensa consciência
do dom de si. Pausa agora. Disse que não interrompeu o parágrafo e realmente não interrompi. Vamos lá. Aqui, Sr. Paulo II está nos dizendo que ele começa pela mulher, né? A mulher dada ao homem ao descobrir-se vinda das mãos de Deus, querida da forma como é, realiza-se inicialmente. É como se ela entendesse, e aí a condição de contato direto com o amor ali permite essa consciência, né? É como se ela entendesse que, vindo das mãos de Deus, ela foi querida exatamente como é. Sendo querida exatamente como é, ela aceita-se como é. Ao aceitar-se exatamente como é, ela se doa, porque entende que ela é por si só um presente, um dom recebido. E por ter sido assim gerada, gestada, ela se doa. E ao se doar, ela percebe que há na sua criação completude. Não uma completude egoísta, mas uma completude de sentido. E nessa completude de sentido ela se doa. Ao se doar, ela vai se realizando de modo ainda mais pleno, porque ela percebe que aquilo é possível. E assim, o homem a recebe, e ao recebê-la, passa pelo mesmo movimento. Percebe que ele também recebeu de Deus a integridade de sentido, a completude de sentido. E por ter recebido a integridade e completude de sentido, ele consegue se doar à mulher. E por poder se doar à mulher, ele encontra ali essa parte de sentido que na nossa corporeidade se inscreve. Homem e mulher realizam a sua corporeidade doando-se um ao outro, enquanto a sua completude se realiza por virem de Deus desejados da forma como são. Parece que a segunda narrativa da criação marcou desde o princípio ao homem a função de quem, sobretudo, recebe o dom. A mulher é, desde o princípio, confiada aos seus olhos, à sua consciência, à sua sensibilidade, ao seu coração. Ele, pelo contrário, deve, em certo sentido, assegurar o processo da troca do dom, a recíproca compenetração do dar e receber como dom, a qual, precisamente através da reciprocidade, cria a autêntica comunhão de pessoas. Se a mulher no mistério da criação é aquela que foi dada ao homem, este, por seu lado, recebendo-a como dom na plena verdade da sua pessoa e feminilidade, por isso mesmo enriquece-a e, ao mesmo tempo, também ele, nessa relação recíproca, fica enriquecido. O homem enriquece não só por meio dela, que lhe dá a sua pessoa e feminilidade, mas também por meio da doação de si mesmo. A doação por parte do homem em resposta à da mulher é para ele mesmo enriquecimento. De fato, nela manifesta-se quase a essência específica da sua masculinidade, que, por meio da realidade do corpo e do sexo, atinge a íntima profundidade da posse de si, graças à qual é capaz tanto de dar-se como de receber o dom do outro. Lembra que nós falávamos na catequese passada a respeito da origem dos termos dom e domínio? Eu recebo de Deus a minha condição enquanto dom e, sendo consciente e capaz de dominar-me, posso me doar. Isso está expresso aqui de forma clara, precisa e direta. Por que é que o homem e a mulher podem doar-se? Porque eles se entendem livremente senhores daquela escolha. Eles sabem que são livres para isso e em liberdade doam-se. Ambos, quando recebem o dom do outro, naturalmente identificam nisso a dignidade que está presente também neles e por isso eles se sentem motivados a doar ainda mais. É por isso que o dom de si motiva no outro mais e mais doação, porque é dignidade humana sendo retroalimentada, é amor sendo consolidado.
O homem, portanto, não só aceita o dom, mas ao mesmo tempo é acolhido como dom pela mulher, ao revelar-se a interior essência espiritual da sua masculinidade, juntamente com toda a verdade do seu corpo e sexo. Assim aceito, ele, por esta aceitação e este acolhimento do dom da própria masculinidade, enriquece. Em seguida, tal aceitação em que o homem se encontra a si mesmo por meio do dom sincero de si, torna-se nele fonte de novo e mais profundo enriquecimento da mulher consigo mesma. A troca é mútua e nela revelam-se e crescem os efeitos recíprocos do dom sincero e do encontro de si. Deste modo, seguindo os vestígios do a posteriori histórico e, sobretudo, seguindo os vestígios dos corações humanos, podemos reproduzir e quase reconstruir aquela recíproca troca do dom da pessoa, que foi descrito no Antigo Testamento, tão rico e profundo, do livro do Gênesis. E é isso. A nossa condição clama pela doação, ao mesmo tempo em que recebemos e por recebermos, desejamos mais e mais doar-nos uns aos outros. É assim que se constitui a comunidade de amor que deriva do próprio Deus. A imagem e semelhança encontra aqui o seu ápice. Não é só no traço humano, mas no traço humano que revela a Deus e que, em conjunto com o interior, com a alma humana, com o sentir, se projeta em direção ao outro, se doa em direção ao outro, até que os dois se tornem um só. De tanto darem-se e receberem do outro, já não pode mais se separar. É por isso que são uma só carne. E com essas palavras a gente encerra. Eu espero que esse momento tenha sido para você tão bom quanto foi para mim. Quero te convidar a voltar para o meio ou início desse episódio e ouvir de novo essa reflexão. Aquilo que o Sr. Paulo II nos apresenta sobre a hermenêutica do dom aqui é de vital importância para a nossa continuidade nas catequeses. Mas não ouça com um fim meramente acadêmico. Ouça pedindo ao Senhor que restaure e renove a sua capacidade de doar-se, mas especialmente de receber o dom do outro. Porque isso, mais do que qualquer outra coisa, nos ensina também a nos doarmos. Até a próxima.